Vamos analisar o ciclismo do melhor atleta amador do Ironman Brasil 2024, Felipe Santos. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de entrar no tema do vídeo, é válido lembrar, cara, que tá aberto o clube de membros aqui do canal. Apertando aqui em Seja Membro, você pode se juntar ao nosso clubinho e vai ter acesso a uma série de benefícios, vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, vai ajudar os atletas profissionais, pode entrar no nosso grupo de WhatsApp que a gente fala de treino, fala de triatlo, atualidades e muito mais. Para entrar, é só apertar nesse botão aqui embaixo do vídeo, seja membro. E lembrando, cara, que temos um cupom de desconto lá no site da cara. Se você precisa de roupa para os seus treinos e provas, dá uma olhada no site da o link tá aqui na descrição. Cupom O Amador, você tem 10% de desconto. Então vamos lá, galera, no vídeo de hoje vamos analisar o ciclismo do Felipe Santos, que já foi atleta profissional, né, ex-atleta profissional e agora está competindo no amador, né, competiu no Ironman Brasil como atleta amador. Ele costuma postar os dados dele de natação, ciclismo, corrida nas redes sociais, né, e o que é muito legal pra gente que gosta de esporte, né, ver esses números aí de quem performa, só que muita gente infelizmente não entende essa questão de alguns dados, algumas métricas, principalmente no TrainPix, que acaba sendo métricas bem específicas ali da plataforma. Só que eu estou aqui para esclarecer tudo para vocês, pessoal. Depois do vídeo da La Fabrini, né, que foi a melhor atleta amadora do Ironman Brasil 2024, o pessoal pediu para eu analisar aqui os dados do Felipe Santos, o ciclismo dele também. E o que vocês não me pedem chorando, que eu não faço sorrindo, né, gente? Como diria minha mãe. Então, vamos abrir aqui os dados do Felipe Santos. Já tá aqui na tela para vocês. Só colocar aqui, beleza? Lembrando, tá, pessoal? Ironman 3.8 de natação, 180 de ciclismo, que é aqui o ciclismo do Felipe, e 42 km de corrida, a maratona no final, né? Os três juntos, beleza? E a gente vai pegar o ciclismo, pessoal, que é onde a gente tem mais dados para analisar e onde tem mais dados fidedignos, né? Dados mais precisos, que querendo ou não, na corrida, por mais que está evoluindo aí, essa questão dos dados, ainda não está muito preciso ainda. Por exemplo, no ciclismo a gente tem a potência mais precisa e gasto de energia e tudo mais. Então no ciclismo é melhor pra gente analisar esses tipos de dados. Mas bora lá então, pessoal. Lembrando que aqui no canal já tem vídeo explicando algumas métricas de TrainPix, FTP, IF, TSS, tá? Se você quiser ver, eu vou deixar o link aqui na descrição, se eu lembrar, que eu sempre esqueço de colocar, mas vou colocar os links aqui na descrição dos vídeos explicando as métricas. Mas agora a gente vai analisar as métricas aqui na prática. Então vamos lá. Felipe pedalou 4 horas, 21 minutos e 40 segundos, pedalou 181 km, tá? 181 km em 4 horas, 21 minutos e 40 segundos, gerando um TSS de 282, tá? Esse TSS eu vou explicar depois, tá? Deixar pular aqui pra gente explicar mais pra frente, porque ele depende de outras métricas aqui, como o IF e tudo mais. Então bora pular o TSS, tá? Só fica com em mente que ele gerou aí 282 de TSS. Então, começando aqui, bora começar pelo trabalho. Trabalho 4.144 kJ, gente. O que é trabalho? Quem lembra das aulas de física aí? O que é trabalho, gente? Trabalho é uma, como eu posso dizer, uma medida? Não, eu ia falar uma medida que mede. É uma grandeza que mede transferência de energia. Então, aplica uma força, essa força gera um deslocamento e isso gera um trabalho. É tipo tu pular, se eu pular aqui, tá? Eu tô aplicando uma força e tô gerando um deslocamento para cima, tá? Se eu medir a força em Newton e pela distância que eu tô me deslocando, eu tenho o meu trabalho mecânico, tá? E no caso aqui é no ciclismo, ele gera força no pedal e vai para frente, né? E se desloca para frente. Aqui no caso ele gerou 4.000, fez um trabalho de 4.144 kJ. KJ não é uma medida que a gente está acostumado a lidar no nosso dia a dia, né? Qual é a medida de energia que a gente costuma usar, gente? Para quando a gente fala de atividade física, qual é a medida de energia? Responde aí, eu vou dar 3 segundos para vocês. 1, 2, 3 e... Isso mesmo, quilocaloria é a mais comum, gente. Agora eu te pergunto, como é que eu vou converter kilojoule para quilocaloria, gente? Deixa eu pegar a calculadora aqui para puxar aqui para gente. Quem é que lembra das aulas de física? Confesso que eu só lembro, bora pegar aqui, 4.144 joules. Como eu transformo isso em quilocaloria, gente? Quem é que lembra? Eu só lembro porque eu costumo fazer isso, né? Quando eu vejo alguma satélite de eu sempre tento fazer na cabeça aí mais ou menos, ou na calculadora, quanto a pessoa gastou em caloria. Então já fica na cabeça. Ó, tu pega o trabalho e divide por 4,184, tá?
pega o trabalho em kJ, divide por 4,184 que tu vai ter as calorias que foram gastas. No caso do Felipe, uma média aí de quase 1000 calorias ele gastou para pedalar esses 180 quilômetros. Então, trabalho, pessoal, fechamos, né? O que é trabalho, essa medida aqui, quilojoule, a gente pode converter para quilocaloria, que fica mais visível, a gente vê o gasto de energia. Então agora NP, gente, o que é NP? Já vimos isso em outros vídeos também, é a Normalized Power, ou potência normalizada. A Normalized Power, ela mede o custo metabólico real ali da atividade. O que isso quer dizer, gente? Imagina aqui comigo, que eu vou dar um exemplo bem prático, acho que vocês vão lembrar. Sabe quando tu faz um treino de tiro? Porrada, tiro, faz um tiro de 1000 e descansa, deixa eu pensar, 1000 por 500 metros. Dá um tiro de 1000, descansa 500 metros. Tiro de 1000, descansa 500 metros. Tiro de 1000, descansa 500 metros. No final, o Garmin vai dar uma média ali de... Tu deu tiro forte, tava dando tiro a 3,30, digamos assim, e descansava a 6. No final, o Garmin vai dar a média do treino todo, né? Pode ser que dê uma média lá do treino porrada, dá uma média 5,30 a média do treino, né? A média, o pace médio do treino foi 5,30. Aí eu te pergunto, é a mesma coisa eu correr a 5,30 ali levinho e fazer treino de tiro a 3,30? É a mesma coisa? Percebe que é diferente, né? Eu fazer um treino contínuo a 5,30 e fazer tiro a 3,30 e descansar a 6. 3,30, 6. Então, a Normalized Power, ela vai dar o pace médio real, digamos assim, como se tu tivesse corrido de forma contínua, é isso. A Normalized Power, ela pega a média como se o treino fosse contínuo. Então, vou pegar aqui de novo, Felipe. A potência média dele foi 266. Percebe que a Normalized Power deu maior, porque teve ali provavelmente uma variação de potência durante o ciclismo. Ele até falou aqui, ó, pedalei os primeiros 20 minutos mais forte, com 306 de NP e velocidade média de 43,6. Então ele amassou mais no começo e diminuiu depois. Isso faz o quê? Isso faz a NP aumentar. Então, considerando essa variação de potência durante a prova, foi como se ele tivesse o custo metabólico, a média deu 266, mas o custo metabólico dele foi de 274 watts, tá? 274 watts foi a potência normalizada, né? A média foi 266, mas o custo metabólico, considerando a variação de potência durante a prova, ficou em 274. Deu para entender, pessoal? Se tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários, mas eu quero que vocês entendam que é diferente pedalar de forma constante e de forma variada. É tipo um carro, imagina, se tu tá na estrada, pedalando, já dirigindo a 80 km por hora, constante, vai a viagem inteira a 80 km por hora, o carro economiza gasolina, certo? Se tu tá na cidade, dirigindo, vai a 100 km, não, 100 é muito, né? Vai a 50, para no sinal, para 50 km por hora, para 50, para. Ou então tem muita variação na velocidade do teu carro, gasta mais gasolina, certo? Então é mais ou menos isso que a NP ela tenta medir. Ela pega o teu treino, o teu treino do ciclismo e vê essa variação e dá uma medida como se o treino fosse constante do custo metabólico real, beleza? Então a média deu 266, mas o custo metabólico dessa pedalada aí foi 274. Foi na verdade como se ele tivesse pedalado a 274 watts, os 180 km. Então essa foi a NP do Felipe Santos, tá, pessoal? Vocês vão ver, inclusive, que ela é muito importante para outras métricas. Ela é usada de base para outras métricas aqui no Training Peaks. Então já vimos trabalho, já vimos a NP, agora a gente vai aqui, gente, para o IF, o Intensity Factor, o fator de intensidade. O fator de intensidade, como a gente já falou outras vezes aqui, ele mede o quão intenso foi uma atividade em relação ao teu limiar 2. Ele mede o quão intenso foi uma atividade em relação ao teu limiar 2 ou ao teu FTP. Vou colocar de novo aí na tela a imagem das zonas de treinamento, tá? Que tá aqui para mim, tá? Ela tá aí na tela para vocês. Essas são as zonas fisiológicas que a gente tem no nosso corpo, tá? Então, aonde está o limiar 2? O limiar 2 é essa seta que tá entre a zona 2 e a zona 3, tá? E o que acontece, gente? Normalmente a gente vê por aí que o 100% do atleta é o VO2 máximo, né? É onde a gente tira de base para ver as outras zonas de treinamento. Mas o Training Peaks não, ele usa o limiar 2 como o 100% do atleta, que é o FTP, né? Essa linha aí que vocês estão vendo, que é onde tu tem o teu maior estado estável. É mais ou menos aí o ritmo que tu consegue fazer, sustentar por 1 hora.
e não sei por que ele utiliza isso, provavelmente eu acredito que é a zona fisiológica melhor para a gente medir em campo, né? Por exemplo, é difícil, não tem como eu medir o limiar 1 sem ter um aparelho de lactato ou sem estar em um laboratório. É difícil, né? O VO2 máximo também tem que ver a troca gasosa. O limiar 2, se eu pegar o teu ritmo que tu sustenta ali por uma hora, eu tenho limiar 2. Então daí eu consigo balizar as outras zonas de treinamento. Então tu tem o teste de FTP, eu não vou falar disso agora, que a gente está falando de outra coisa, mas o teste de FTP a gente faz em campo e tu consegue, por isso que o FTP é tão importante, fez o teste de FTP, com o resultado tu consegue balizar todas as tuas zonas de treinamento e vai balizar também as métricas do Training Peaks. Por isso, acertar no FTP é muito importante, beleza? Então, se aqui entre a zona 2 e a zona 3, nessa linha, eu tenho o 100%, que é o que eu sustento por uma hora, em um Ironman que tu vai passar muito tempo pedalando, eu vou mais forte ou mais fraco que essa linha aí, tá? Eu vou mais para a zona 3 ou eu vou mais para a zona 2? O que vocês acham? Eu vou mais para a zona 2, muito bem, você é muito inteligente. Eu vou mais fraco que esse ritmo aí, óbvio, gente. Porque no caso do Felipe, ele foi, vou tirar a tela aí, ele foi com o IF de 0,80, tá? 0,80, que significa basicamente 80% do FTP. Ele foi a 80% do FTP. Bora voltar para a tela aí. Então, se essa linha aqui é o 100%, o 80% é ali nessa zona 2, beleza, gente? Ficou claro? Qualquer dúvida vai deixando aí nos comentários. Então, se ele foi 80%, significa que o IF dele é 0,80. Inclusive, a gente pode descobrir, como a gente mostrou no outro vídeo, a gente pode descobrir aqui o FTP do Felipe, né? Porque eu posso fazer uma regra de 3. Se eu pegar o 274 é 80%, o X vai ser o 100%, né? Então, bora pegar aqui 274 vezes 100 dividido por 80 vai dar o FTP do Felipe Santos. Então, o Felipe provavelmente, se ele ficar só uma hora no pau constante ali, ele consegue sustentar 342,5 watts, tá? Vocês lembram da tela do Joey Friel que eu mostrei no vídeo da La Fabrini também? Isso aqui é uma média do que os atletas conseguem sustentar de IF, né? Uma indicação dos atletas fazerem o Ironman 70.3, provas mais curtas e tal. Um Ironman, um age group Ironman, que é o caso do Felipe, ele diz aqui que deve sustentar de 0,60 a 0,70. Está um pouco subestimado, acho que aguenta mais dependendo da condição física do atleta. Como o Felipe já foi atleta de elite, né, ele consegue sustentar mais ainda. Então, eu acho bem possível fazer um pedal do Ironman com um IF de 0,80, né? A gente vê atletas bem treinados aí, tirando aí a elite mundial, né? Mas nessa média de 0,70 a 0,80, digamos assim, é mais ou menos onde fica a maioria dos atletas que competem no Age Group. Essas métricas que a gente viu até agora são bem simples, né, pessoal? O trabalho, a NP, o IF, a gente bateu o olho, a gente já sabe o que é. Mas a partir de agora, as outras métricas, elas já levam em consideração essas outras aqui para fazer um cálculo. Já tem uma relação maior entre métricas, que é muito legal da gente analisar. Bora lá. Agora sim, vamos para o TSS. A gente já explicou essas outras métricas, agora já dá para a gente entender, gente, o que é esse TSS. 282 é muito, é pouco? Vamos descobrir aqui, vamos lá. TSS é o Training Stress Score, é a pontuação de estresse do treino. Basicamente, o TSS diz o quão dura uma atividade foi, tá? Ela leva em consideração volume e intensidade, ou seja, o que é volume e intensidade? Ela vai medir a carga do treino. E essa, inclusive, é uma das maiores dificuldades, o pessoal da educação física aí vai saber, é uma das maiores dificuldades a gente saber medir carga de treino sem equipamento sofisticado, sabe? Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. O que é mais duro? Uma atividade, bora ver aqui, uma atividade de 1h30 com o IF de 0,60 a 60%, presta atenção, 1h30 a 60% ou 30 minutos a 100%. O que é mais duro? 1h30 a 60% do teu FTP ou 30 minutos a 100% do FTP. O que vocês acham que causa maior desgaste, né? O que é mais duro de fazer? A gente vai descobrir isso aqui com o TSS, tá? Vem comigo, presta atenção. Então, tem duas formas, basicamente, da gente descobrir esse F, tá? Que são fórmulas, tá? Para quem não gosta de matemática, quem achou que esporte não tinha matemática, infelizmente está enganado, tá? Eu vou te falar aqui primeiro a fórmula mais correta, digamos assim, a fórmula que é mais usada, que é mais gourmet, tá? Qual é a fórmula? TSS
é igual, tá? Vou botar a fórmula aí. Segundos, duração em segundos da atividade, NP vezes o IF. Tudo isso, multiplicação de tudo isso aí, dividido pelo FTP vezes 3.600 segundos, tá? Que é a quantidade de segundos em uma hora. Depois, tudo isso vezes 100. É uma fórmula muito complicada, né? Vocês concordam comigo? Que é uma fórmula que vai dar trabalho para fazer na mão, então nem se fala, né? O aplicativo faz isso sozinho. Mas, porém, contudo, todavia, eu estou aqui para simplificar para vocês. Tem outra fórmula mais simples que, inclusive, você pode usar nos seus treinos do dia a dia, caso você não use o TrainingPeaks e tudo mais, que dá para a gente tentar ter uma noção de carga, justamente para saber o que qual é um treino mais pesado que o outro, essas dificuldades que a gente tem no dia a dia, tá? Dá igual a essa super fórmula aí? Talvez dá parecido, sempre dá, às vezes dá igual, mas sempre dá muito parecido, tá? Então, considerando uma margem de erro, é bem possível a gente usar. Então vamos lá, fórmula, vamos chamar da nossa fórmula de BAC, nossa fórmula de conversa com os amigos ali, se eu quero medir o TSS. Vamos lá, fórmula de BAC do TSS mais simples. Eu vou pegar IF ao quadrado, o IF ao quadrado, vezes 100 vezes o número de horas da atividade. Presta atenção. IF ao quadrado vezes 100 vezes o número de horas da atividade. Não sei se eu cheguei a falar, mas vocês perceberam que só o IF ele diz que uma atividade é dura, mas ele não diz o quão dura é uma atividade. Porque, por exemplo, se eu te falo um IF de 0,60 é uma atividade dura, IF é 60%, tu pode pensar, 60% do FTP, né? IF de 60% é fácil. É fácil, de fato. Mas se eu te falar 5 horas a 60% é fácil, entendeu? Então o IF não leva em consideração a duração da atividade, o TSS já leva. Já tem uma medida para a gente ver carga de treino. E isso que é o interessante do TSS. Então, fórmula do TSS, IF ao quadrado vezes 100 vezes o número de horas. Então, primeira coisa, a gente tem que converter tudo isso aqui para hora. 4 horas e 21. 21 minutos dá quantas horas? Bora jogar aqui no Google. Vou jogar aqui no Google para vocês. Converter... já tem até aqui, ó, que eu uso muito. Converter minuto e hora. 21 minutos dá 0,35 horas. Então, voltando aqui pro Felipe. Cadê a calculadora? Eu tô fechando essa calculadora toda hora, eu tô usando. Bora fazer o cálculo do TSS do Felipe para ver se dá igual e eu não passar vergonha aqui com vocês. Primeiramente, IF ao quadrado, como eu falei. IF ao quadrado, IF é 0,80 vezes... Quem lembra como é que faz o quadrado aí? O número vezes ele mesmo, né? Isso mesmo, você é muito inteligente. 0,80 vezes 0,80, que é o IF ao quadrado, dá 0,64. Seguindo a fórmula, vezes 100 vezes... Agora o número de horas, que foi 4,21, dá 35. Bora botar 36, que ainda tem os segundos ali. Então, vezes, tá? IF ao quadrado vezes 100 vezes o número de horas tem que dar 282. E deu 279. Então, tá vendo como dá bem próximo a nossa fórmula de Bach aqui para a gente descobrir o TSS. Então, Diego, eu quero saber o TSS do meu treino, eu quero saber se o meu treino foi duro, o que eu faço? IF ao quadrado vezes 100 vezes o número de horas. Põe na tua geladeira aí. IF ao quadrado vezes 100 vezes o número de horas, tá? Já vai te ajudar bastante. Bora fazer agora aquele exemplo do começo que eu falei. 1h30 a 60% ou 30 minutos a 100%? Bora fazer? Vamos lá. O que é pior? Vamos lá. IF ao quadrado. Primeiro exemplo foi 60%, né? 0,6 vezes 0,6 dá 0,36 vezes 100 vezes 1h30 eu falei, né? 1h30 é 60%. Então dá 1h30 é 1,5. 1h30. Dá um TSS de 54. Guarda o 54 aí na cabeça. 54, tá? Zera tudo. E foi 30 minutos a 100%. Bora ver quanto dá 30 minutos a 100%. 1 vezes 1 dá 1. Olha que legal, né? Vezes 100 vezes 30 minutos, né? 0,5. Deu 50 de TSS. Então, 1h30 a 60% é mais duro, que deu 54 de TSS. 1h30 a 60% deu 54 de TSS. 30 minutos a 100% deu 50 de TSS. Então, analisando aqui o TSS, 1h30 a 60% é mais difícil, tem um desgaste metabólico maior do que 30 minutos a 100%. Galera, me digam-me, deu para entender? Ficou claro
essa questão do TSS e medir a carga de treino. Continuando então, galera, já vimos trabalho, NP e F, bora para o VI. Ai, adoro essa métrica. Adoro, o VI é muito importante para a galera do triatlo, gente. O que é o VI? VI é a Variability Index. Variability Index, que é o índice de variabilidade. Isso aqui, galera, pro Ironman, vou até botar a tela cheia aqui. Isso aqui pro Ironman é muito importante porque mede o quanto uma atividade ela é ritmada ali, mesmo ritmo, batidinha, ou quanto ela é variável, tá? Presta atenção. É um índice de variabilidade mede o quanto uma atividade ela é ritmada, ali seguindo o mesmo ritmo, ou é uma atividade que é muito variada. Imagina uma linha que aqui é 1 e aqui está mais longe de 1, aqui é 1,5. Quanto mais perto de 1 for uma atividade, mais ela é ritmada, mais tu mantém o mesmo ritmo, sem muita variação de ritmo. Alta intensidade, vai leve, forte, leve, não tem tanta variação como, por exemplo, provas de longa distância de triatlo, né? Ironman 70.3, Ironman, tu não tem uma variação de ritmo grande, né? Tu fica ali no clipe e girando, constante, mantendo a potência, né? Tu não vê uma diferença muito grande da média para NP, certo? E quanto mais longe do 1, quanto maior for do 1, né? Se for 1,2, 1,3, mais variação de ritmo tu tem. Na prova que a gente vê muito, por exemplo, no triatlo de sprint, tem retorno tu zera, depois força de novo. Tem ataque de atleta, ataca, vai junto, depois só fica ali girando. Tem subida, descida. Então isso vai mudar o teu VI. E como eu calculo esse VI, né, galera? Tu pega a tua NP, que a gente já viu, divide pela potência média, tá? VI é igual NP dividido pela potência média. Então, percebe que quanto eu tenho uma potência média, quanto mais diferente for a minha NP da minha potência média, maior vai ser o meu VI, porque eu tive muita variação de velocidade, muita variação de potência durante a minha prova. E isso, para o triatlo de longa distância, não é bom, tá? Gera desperdício de energia. Então, no caso do Felipe, bora ver aqui, Felipe Santos, ele teve aqui um VI de 1.03, que é ótimo, tá, gente? Seguindo uma regra de ouro aí, se a gente pudesse botar assim, regra de ouro, qual é o VI bom? Até 1,05, tá? Até 1,05 tá legal. Então, mas bora fazer a conta aqui, bora ver se tá certo, se eu vou passar vergonha aqui. Eu falei NP dividido pela potência média. Então, bora lá. 274 do Felipe dividido pelo 266, que foi 1,03, que é o VI dele aqui, beleza, galera? Deu pra entender? E como eu falei, o ideal aí é ficar até 1,05, tu tá bem constante, tá legal. Se tiver muito maior que isso, 1.3, tipo 1.2, 1.3, cara, eu diria que é bom tu treinar, fazer treino de ritmo, fazer treino longo de ritmo, né? Fazer blocos de treino de ritmo, talvez 3 vezes 30 km no ritmo de prova, assim, alguma coisa nesse sentido, para te acertar mais cadência, ritmo, saber eu tive um professor que fala, saber o sabor da prova, tipo, onde é a prova? É tipo, a prova é aqui? Não, a prova é aqui. Sabe, tender essa percepção de esforço para te manter o VI mais próximo de 1 possível. Então, VI do Felipe, ok, tudo certo. Bora pro próximo aqui, seguindo, vamos para o EF, que eu gosto muito do EF também, galera. O EF é o Efficiency Factor, o fator de eficiência. Eu diria até que é o fator de eficiência aeróbio, que a gente usa ele para atividades aeróbias, tá, gente? Não use em alta intensidade o EF. Mas vamos lá, gente, que o EF é uma coisa linda, gente. Ciência é uma coisa linda. Vocês estão gostando, gente? Eu mereço um like aí, que tá muito legal esse vídeo aí. Tô prático com teoria, eu gosto de fazer essas coisas, realmente. Mas vamos lá, imagina, gente, no ciclismo, eu vou até encher a tela de novo, que isso aqui é legal. Imagina no ciclismo, eu tenho uma... No TrainPeaks, a gente fala que tem 2 limiares, tá? Limiar de input e output. Input é o que acontece no meu corpo, output é o que ele gera. Então imagina, input, por exemplo, o que é input que acontece no meu corpo? Frequência cardíaca, percepção de esforço. Output, pace na corrida, potência no ciclismo. Um input gera um output. Então imagina eu e um atleta de elite, tá? Imagina eu e um atleta de elite, nós dois a 120 batimentos por minuto. Nós dois com o mesmo input, tá? Nós dois a 120 correndo. Nós dois, eu e um atleta de elite. Pode ser que o meu pace, vou falar até a real, meu pace a 120 batimentos dá 150 de pace mais ou menos, é uma frequência baixa, né? 120 batimentos dá mais ou menos isso,
5,45, 5,50. Um atleta de elite pode ser que 120 batimentos para ele corra 4,30, não pode? Então, o mesmo input para nós dois tem outputs diferentes, porque ele é mais eficiente, né? Ele é mais treinado, tá? Só para vocês entenderem a ideia, porque na verdade o EF ele não serve para comparar atletas, ele serve para comparar o atleta com ele mesmo. Porque, gente, imagina, se eu tenho... Olha como isso aqui é lindo, gente. Ciência não, é uma coisa linda. É pra estudar de joelho. Fica de joelho aí rezando, porque isso aqui é lindo. Olha só, se eu tenho o mesmo input, e gero mais output, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu fiquei mais ou menos eficiente. Fiquei mais eficiente. Mesmo input, mesma frequência cardíaca, gerando mais output, gerando mais potência, fiquei mais eficiente, tá? Agora, com a mesma output, vamos mudar. Mesmo output, com a frequência cardíaca menor, melhorei ou piorei? Estou mais eficiente ou menos eficiente? Mesmo output, frequência menor, estou mais eficiente, tá? Baixei a frequência e estou gerando a mesma coisa que antes, tá? Outra situação, mesmo input, output menor. Então, bom ou ruim? Piorei. Então, percebe a relação entre input e output? Um exemplo agora na vida real, como é que a gente usa isso? Imagina um percurso aí de 10 km aí na tua cidade, percurso de 10 km plano, bora botar, e eu falo assim pra ti, olha, tu vai pedalar nesse percurso de 10 km por 1 hora, por 1 hora com 120 batimentos por minuto. Só olha batimento. Tu vai pedalar por 1 hora a 120 batimentos por minuto, tá? Tu vai, pedala, rodou lá, deu 200 watts, bora botar, e trazer, tu rodou 30 km, tá? Em 1 hora, 120 batimentos. No final, tu olhou lá no relógio, no Garmin, deu 200 watts e 30 km rodados. E aí, como é que eu tiro o EF? Bora logo ver aqui como é que eu vou tirar o EF. Eu tô fechando essa porcaria dessa calculadora toda hora. Deixa eu botar aqui na tela de novo. Como é desse exemplo que eu dei, isso aqui é genial, gente, vai ficar muito legal. Percebe que eu falei pra ti que o EF é a relação do output com o input. Então eu vou pegar aqui 200 de potência que eu falei, né? Tu rodou lá 1 hora, tá? Rodou 1 hora com 120 batimentos. Então eu vou pegar, gerou 200 watts. Então eu vou pegar os 200 watts, output, e dividir pelo input, que foi 120 batimentos. Olha só, o EF é a relação do output com o input, que deu 1,66 de EF, certo? Guarda essa informação. A gente vai, eu passo um plano de treino para ti, 8 semanas. 8 semanas depois, tu descansa e faz de novo. Pedala. Nesse mesmo percurso tem que ser igual. Mesmo percurso por 1 hora, 120 batimentos. Roda lá. Aí tu vai, só que agora tu treinou 8 semanas. Em tese, tu deveria estar mais forte, né? Rodou ali, mesmo 120 batimentos. E aí, gente, o que aconteceu? Com o mesmo 120 batimentos, teu NP a tua potência foi de 220 watts. Olha só. E tu rodou 32 km aí em 1 hora. Então, tua potência foi 220 watts e tu rodou 32 km. Percebe como isso é uma coisa linda, gente? Com o mesmo input, com a mesma frequência, depois de treinar mais, tu melhorou, né? Tu aumentou a tua potência média. E aí, o que acontece com o EF? Ele vai aumentar, porque, ó, 220 watts que tu gerou agora nesse segundo treino, com os mesmos dividido pelos 120 batimentos que tu manteve, deu 1,83, que é maior do que 1,66 de antes. Entende como o EF é muito importante para comparar a pessoa com ele mesmo? E por isso que é fator de eficiência, porque com ele tu consegue ver se tu tá mais eficiente. Mas contudo, gente, qual é o problema do EF aí que vocês conseguem ver assim, que pode dar problema na medição? Qual é o problema? Que, infelizmente, nós não somos robôs, né, gente? Infelizmente. Na teoria aqui, esse EF é uma coisa linda, né? Tipo, eu consigo ver se eu tô mais eficiente, né? Porém, imagina, se eu dormi mal, se eu tomei café, se eu briguei com a minha esposa, se eu tomei um pré-treino, super coffee, qualquer coisa, se... que mais altera a frequência cardíaca? Calor, desidratação, tudo isso altera a frequência cardíaca e aí bagunça a nossa vida. Imagina um dia que tu tá ali fazendo força e a frequência não sobe, ou tu tá desidratado e a frequência sobe mais e aí já vai bagunçar nossa métrica toda. Então, por esses pontos é realmente complicado. E tem que ser exatamente a mesma situação, o mesmo percurso nas duas situações pra gente poder comparar o EF. Tu percebe que o EF é mais pro treino do que pra prova. Por isso a gente não consegue saber se isso aqui é um EF bom pro Felipe, porque eu não sei o que ele fez antes, né? Eu não sei como é que ele estava antes, e ele nadou antes também, então imagina, mesmo que ele vá no que vem pro Ironman de novo, e eu veja o EF dele, eu não vou saber, porque ele pode ter nadado mais forte, nadado mais fraco, então o EF a gente usa
durante o treinamento, tá? Não costuma usar em provas, ainda mais que prova cada hora tu compete em um lugar, então realmente não é útil para avaliar em prova se foi bom ou ruim. Mas durante o treinamento, se tu fizer treinos específicos, como esse que eu falei, de EF, para ver o EF mesmo, é muito interessante. Eu ver se eu tô mais eficiente, eu ver a mesma frequência cardíaca se eu tô gerando mais depois de um período de treinamento. Então, só para ressaltar, o EF é para avaliar a pessoa com ela mesma, tá? Em um ambiente controlado, gente, isso é importante. Em uma prova eu não tenho como avaliar, uma prova isolada eu não tenho como avaliar se o EF tá bom ou ruim, tá? Então o EF a gente usa no treinamento para saber se o atleta está mais eficiente. E agora a última métrica aqui que a gente vai analisar, gente, é o PWHR. PWHR, que parece uma coisa muito feia, né? Mas a gente chama também ele aqui de decoupling ou dissociação. Dissociação em português a gente chama ele, tá, gente? Qual é a parada desse PWHR? Ele mostra aqui a tua aptidão aeróbia. Olha, pode ficar um pouco confuso, tá? Mas ele mostra a tua aptidão aeróbia para uma determinada duração. Pensa assim, vem comigo, não perde, vem, olha só. Imagina que tu tá ali pedalando, no caso do Felipe pedalou por 4 horas e 21 minutos, tá ali pedalando durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, tu começa a fadigar, certo? Tu vai começar a cansar. E quando tu começa a cansar, o que acontece com o teu corpo? A tua AFC pode ser que ela fique estável, mesma coisa, e a tua potência começa a cair porque tu tá cansando, ou tu tá mantendo a potência e a frequência cardíaca começa a subir. Prestou atenção? Eu tô ali pedalando, hora após hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, começa a fadigar. Então, ou a tua frequência tá constante e a potência cai na mesma frequência, e se tu quiser manter, tu vai ter que subir, né? Ou tu tá mantendo a mesma potência e a frequência cardíaca começa a subir. Significa que tu tá fadigando. E é justamente isso que o PWHR mede, gente. Porque presta atenção, o que é o EF? É o input pelo output, frequência pela potência. Então, o PWHR, ele vai pegar o EF da primeira metade com o da segunda metade e vai ver a variação que tá tendo. Tá? Se tu tá fadigando ou se tu ainda tem capacidade aeróbia para continuar a atividade. Então, se ele começa a subir muito, significa que tá faltando aí aptidão aeróbia. E para não perturbar vocês com muito cálculo nessa questão, tá? Só tem que pensar assim, ele pega o EF da primeira metade com o EF da segunda metade e vê a diferença aí, tá? Tira o percentual para saber se tá subindo muito, se tá igual, tá? Se tu tá se mantendo constante, se tu tá com aptidão aeróbia. E para não perturbar vocês com cálculo, qual é a regra de ouro do PWHR? Um número mágico, assim, digamos assim, que a gente tem que buscar. Adivinhem aí. Pensa aí, adivinhem qual é o número mágico que a gente tem que buscar segundo o Training Peaks. É 5, gente. Isso mesmo, olha só. PWHR de 5 significa que tu tá com aptidão aeróbia para continuar a atividade. Porque imagina, o Felipe ainda ia correr aqui, né? Isso aqui é um Ironman. Então, se ele chega com PWHR aqui de 9, pode ser que ele não tivesse corrido o que ele correu na prova, né? Que ele correu 2 horas e 55, se eu não me engano. Se ele chega com PWHR de 9, não vai correr, hein? Vai ser difícil. Mas ele chegou com 5, chegou com uma condição boa ainda do ciclismo. Normalmente a gente vê isso no final da prova, só tu não acompanha durante a prova, tu vai acompanhando as outras métricas e no final e vê o PWHR. Imagina que tu correu mal, o teu aerômetro vai lá, deixa eu ver o que eu fiz de errado, PWHR 10, bom, talvez deu uma queda aí durante o ciclismo. Então, galera, esse foi o ciclismo do melhor atleta amador do Ironman Brasil em 2024, aqui mastigado para vocês. Espero que tenham entendido. Me diz aí se vocês querem mais análises como essa. Gostaram, pessoal? Tô meio torto aqui, né? Me diz aí se vocês gostaram dessas análises. E me mandem aí, galera, o pessoal que postar essa tela do TP aí, do Training Peaks. Me diz aí quem vocês querem que eu analise aqui também, pra gente conversar sobre essa questão de métrica e dados, que eu acho muito legal. Se tiver alguma dúvida sobre o caso do Felipe Santos, pode deixar aqui nos comentários. E quando for deixar esse comentário, não esqueça de usar a hashtag CiênciaLinda, que eu vou saber que você ficou com a gente até o final e deixar um coração no seu comentário. Lembrando que se você precisar de roupas para os seus treinos e provas, dá uma olhada no site da Um, gente. Isso, no site da Um. Link tá aqui na descrição. E com o cupom OAMADOR, você tem 10% de desconto nas suas compras. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e trabalhe essa saudade aí. Valeu!